E aí galera aqui do Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, meu nome é João, e o vídeo de hoje é um vídeo de resenha. Resenha pra gente conversar um pouquinho sobre A Besta, publicação da editora New Pop, mangá em volume único, mangá do consagrado mangaka Hideki Mori, e que tem aqui a proposta de apresentar a visão do autor para alguns momentos específicos da vida do Miyamoto Musashi, ali na sua adolescência. O mangá ele vai contar da adolescência do Musashi até ali a Batalha de Sekigahara. Se você leu Vagabond, você sabe que Vagabond começa da Batalha de Sekigahara para frente. Aqui nós temos da Batalha de Sekigahara para trás. De certa maneira, juntando os dois, a gente tem um bojo bacana da vida do Miyamoto Musashi, que aqui é chamado de Benusuke, justamente o seu nome da adolescência. Ele vai ter o nome de Miyamoto Musashi, né? Adiante, no momento ainda que ele precisa escolher o nome dele, até porque de certa forma o meu nome vai definir quem eu sou e todas essas coisas que envolvem o personagem. O mangá, ele é importante mencionar que é um mangá para maiores de 18 anos, justamente por conta dos elementos aqui envolvidos dentro da proposta narrativa do Hideki Mori. Nós vamos ter dentro do mangá bastante violência, nós vamos ter decapitações, vai acontecer também questões que envolvem cenas de sexo e por aí adiante. Então sim, é um mangá para maior de 18 anos, tá bem? Por conta também do teor de linguagem, entre outras questões. Então observe essa questão quando você for ler o mangá. Então se você tem menos de 18, esse mangá não é indicado para você, valeu? Nós vamos ver o Benusuke, ou o Musashi, ali nos seus 13 anos de idade, e o mangá vai começar a tocar em elementos importantes na construção da vida e do futuro do próprio Benusuke, ou do Musashi. Sendo assim, o que a gente vai ter? A gente vai ver uma das propostas dentro da narrativa é justamente quem eu sou, ou o que eu preciso ser, que caminho eu devo trilhar. O Benusuke, ele vai ser colocado diante de pelo menos 3 opções: o caminho da espada, o caminho do campo e o caminho do artesão. No caminho do artesão, por conta ali do elemento do trabalho com artesanato, do caminho do campo por trabalhar a terra, e o caminho da espada, que aí não precisa lá de muitas explicações também. Nós sabemos que ele escolheu o caminho da espada porque a gente sabe que o Musashi é um dos maiores espadachins, samurai, coisa e tal, da história do Japão. Mas é interessante ele se deparar com isso porque ele realmente fica com conflitos internos dentro da narrativa, porque ele precisa encontrar o propósito da vida dele. Não só isso, o mangá também vai trabalhar elementos familiares que cercam profundamente a família do Benusuke. Ele não vive com o pai justamente por uma série de elementos que você vai descobrindo conforme você vai lendo o mangá, e ele então vive à parte, vive com um tio. Ele tá assim, ele é um moleque muito largado, ele é um moleque que tá o tempo todo sujo. Só que o Musashi, ele se formou muito depressa, então ele tá lá com 13 anos, mas ele já é um rapaz de 1,80 m, tem cara de adulto, e por conta de toda a sujeira e essa coisa de viver largado, um semblante muito carregado, uma coisa assim que as pessoas têm medo dele e muitas vezes ficam preocupadas com o fato dele estar simplesmente olhando para as pessoas. E dessa forma, o mangá trabalha também essa questão da própria rejeição que ele sofre e também das escolhas que ele vai fazendo por causa desses elementos familiares. Tem um assunto relacionado à irmã dele, por exemplo, que é um negócio bem pesado, é um negócio bem complicado e que, de certa forma, dependendo do jeito, conforme você vai lendo, você inclusive fica chocado com o que acaba acontecendo dentro da narrativa por quanto da irmã dele, por quanto da forma de relacionamentos construídos dentro da casa dele. As escolhas do pai dele também não são lá das melhores, e a forma com que ele tenta mostrar a perspectiva dele também de vida também não ajuda muito, e todas essas coisas vão sendo trabalhadas pelo autor de uma forma muito interessante, de uma forma muito capaz, e ele vai se deparando com momentos na vida em que ele vai acabar tendo que enfrentar oponentes, e ali ele vai ser mostrado toda a força, toda a fúria do Musashi. Então, quando ele as batalhas acabam acontecendo, a gente tem ali quadros muito bem desenhados, muito assim, cenas de batalha muito bem desenvolvidas e com muito sangue, muita violência e expressos assim de uma forma muito crua pelo autor. E isso é muito interessante dentro da proposta do mangá. O mangá, ele tem um linguajar pesado em alguns momentos, ele aponta
para assuntos que muitas vezes são críticos, para momentos que chocam, entre outras coisas que chamam muito a atenção quando a gente está lendo esse mangá. Tem uma arte muito bonita do começo ao fim e é reunido aqui 4 capítulos, tá, que compõem todo esse mangá. Não houve uma continuidade. E é interessante a forma com que ele vai narrando a história, porque cada capítulo ele é fechado e aberto ao mesmo tempo. Por que fechado e aberto? Porque o problema específico que está sendo tratado naquele capítulo é resolvido, mas fica o gancho da continuidade que pode ser apresentado lá, por exemplo, algo que acontece no primeiro capítulo, você acaba sabendo algumas questões que envolvem o porquê daquilo ter acontecido lá no 4º capítulo. Então ele fica com esse gancho da continuidade, mas procurando sempre fechar a história daquele capítulo. Então não acaba o capítulo no meio de uma batalha, mas apontando para a sequência realmente da narrativa, porque normalmente está terminando ali aquele ciclo dentro daquela história. Quando a gente termina de ler o mangá, a gente sente falta, inclusive sim, de uma continuidade, porque a impressão que dá é que está faltando tocar em alguns detalhes relacionados ainda à vida do Musashi. E isso acontece também porque quando a gente vai ler um texto que tem no final do mangá, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o autor explica que havia um 5º capítulo que ele gostaria de publicar e que ele não conseguiu publicar, não conseguiu por causa das baixas vendas do mangá lá no Japão, e acabou sendo então descontinuado o mangá por lá, e ele não conseguiu publicar essa 5ª história, que de repente faria muita diferença sim na proposta narrativa, porque a gente sente um pouquinho que fica faltando alguma coisa para realmente fechar o bojo de histórias. No mais, o que a gente tem aqui? A gente tem um mangá de bastante qualidade, a gente tem uma história, como eu disse, carregada de vários elementos que são pesados, inclusive elementos reflexivos, como por exemplo, qual será o propósito da minha vida, qual o rumo que eu devo assumir realmente para tocar a minha vida adiante, como a própria escolha do nome para definir quem eu sou, enfim, essa busca tão forte que o Musashi sempre teve e que vai mexendo bastante com ele na proposta narrativa. Há elementos mais pesados, há elementos muito pesados, elementos chocantes que são bem trabalhados pelo autor. Gostei do que vi? Gostei do que vi. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8,5, recomendo a leitura, achei bacana, gostei da arte e o trabalho da New Pop aqui, o trabalho editorial deles ficou muito bom. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você já leu A Besta, dê a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você achou desse mangá. E se você quer comprar esse mangá, vou também deixar aí na descrição do vídeo um link para você poder pegar esse mangá com algum desconto, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.